Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, reverendas religiosas, prezadas famílias que nos acompanham de suas casas, hoje o quarto domingo do Advento. A igreja hoje nos leva à solidão do deserto e para nós ouvirmos a voz de um homem de muita fé, um homem de muita oração, um homem de muita penitência, um homem de Deus. E a igreja traz as palavras do grande São João Batista como que sendo a última chamada para nós nos prepararmos para o Natal. No início do Advento nós assim anunciamos, temos 4 semanas para nós examinarmos a nossa consciência, prepararmos o nosso coração, o nosso espírito para acolhermos nosso Senhor. Hoje já é o último domingo do Advento. Dentro dessa semana já celebraremos o nascimento de nosso Senhor. E a igreja hoje traz para nós a voz de São João Batista, a voz que clama no deserto e convida a todos nós: preparai o caminho do Senhor. E como é importante para nós, prezados irmãos e irmãs, nós ouvirmos as palavras de São João Batista, inspirado por Deus, e fazermos a aplicação à nossa vida. Nos diz São João Batista: os montes e colinas têm que ser abaixados, os vales, as depressões têm que ser preenchidas, os caminhos tortuosos têm que ser retificados e os caminhos ásperos precisam ser aplainados. Esses 4 conselhos para nós colocarmos em prática, refletirmos durante a semana. E qual é a consequência natural? De certa maneira, a recompensa. E todo homem verá o Salvador enviado por Deus. Essa é a melhor maneira de nós nos prepararmos para nós nos encontrarmos com o Senhor. Contemplarmos, venerarmos a imagem de Jesus no presépio. Adorarmos e recebermos o mistério do Natal em nossos corações na Sagrada Comunhão. O primeiro motivo para nós pensarmos e colocarmos isso em prática em nossas vidas, e que é importante para nós reconhecermos, que tudo que nós temos é dom, é graça, é benefício de Deus. E precisamos partir desse princípio, para nós reconhecermos o quanto nós precisamos nos colocar nessa condição de submissos à vontade de Deus, nessa condição de servos, de escravos do Senhor. Tudo que nós temos é dom, é graça, é benefício de Deus, e somos meros administradores dos dons de Deus. E hoje, na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz: meus irmãos, nós somos administradores dos dons de Deus. Requer-se dos administradores uma condição: que seja fiel. Se nós reconhecemos que tudo que nós temos é dom de Deus, e a Deus em primeiro lugar devemos satisfação de nossas vidas, requer-se dos administradores que sejam fiéis. E essa já é a primeira conclusão, a primeira resolução que nós devemos tirar nesse domingo. Eu preciso ser fiel. Em primeiro lugar, fiel a Deus. No início do Advento nós anunciamos as 3 celebrações do Natal. Primeiro, a recordação do fato histórico do nascimento de Jesus. Ouvimos hoje o Evangelho, os dados históricos. No 15º ano do Império de Tibério César, sendo Herodes governador da Judéia, todos aqueles que governavam no tempo de nosso Senhor toda aquela região. Os dados históricos que nos mostram o fato histórico do nascimento de nosso Senhor. Nós também nos preparamos, e a preparação imediata para o Natal, para celebrarmos o nascimento de Jesus em nossos corações. Mas também nos preparamos com a igreja para a vinda última do Salvador. Por isso, hoje nos alerta o apóstolo São Paulo. Nós somos administradores dos dons de Deus, que nós sejamos fiéis diante desse Deus que conhece os nossos corações, pois Ele virá para nos julgar. A Ele nós deveremos prestar contas de toda a nossa vida. Prezados irmãos e irmãs, quais são os montes e colinas de nossa vida que precisam ser abaixados? A igreja vai dar para nós os princípios,
a reflexão cada um faça no seu coração, na sua consciência. Talvez elevado em nosso coração, em nossa vida, o orgulho, a vaidade, a sensualidade, ocupados demais com as coisas temporais, materiais e deixando um pouco de lado as coisas de Deus. O nosso coração muitas vezes repleto do amor próprio, que dificulta, coloca uma barreira para nós termos um olhar de caridade e de misericórdia para com o nosso próximo. Muitas vezes precisamos descer do pedestal que nós mesmos nos colocamos e precisamos nos curvar, nos prostrar para nós adorarmos o Senhor. A novena do Natal já anunciou para nós o canto dos anjos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens de boa vontade. Ontem a igreja nos apresentou os pastores. Receberam o anúncio do nascimento de nosso Senhor e disseram: vamos até Belém e vejamos o que é isso que aconteceu e que o Senhor revelou a nós. Hoje o tema da nossa reflexão, os santos reis. Os reis já estão a caminho, guiados pela estrela. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos com presentes adorá-lo. E nós não podemos ficar de fora. Os pastores, homens do povo de Deus, os reis, que eram pagãos, tocados pela graça de Deus, guiados por essa estrela misteriosa, foram ao encontro do Senhor. E nós precisamos também nos colocarmos a caminho. E o caminho é o próprio Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Outros receberam o anúncio, como a novena do Natal já nos apresentou. Herodes que representa aqueles que não celebraram o nascimento de nosso Senhor, aqueles que não se alegraram e não se alegram com o nascimento de Jesus, aqueles que vão celebrar mal o seu Natal, aqueles para quem o nascimento de nosso Senhor vai ser completamente indiferente. Que Deus nos livre do nosso Natal ser como o Natal de Herodes, mas nos colocarmos a caminho, como os pastores, como os reis, ouvindo o anúncio dos anjos, ouvindo o anúncio da igreja. Está bem perto de nós celebrarmos o nascimento de nosso Senhor. Vamos descer desses montes, para nós nos encontrarmos com o Senhor. Quais são os vales que precisam ser preenchidos em nossas vidas? Talvez um pouco mais de oração, talvez um pouco mais da nossa presença diante do Santíssimo Sacramento, talvez algumas virtudes que estão carentes em nosso coração, em nossa vida, um pouco mais de paciência, um pouco mais de caridade, um pouco mais de misericórdia. Precisamos preencher esses vales. Como que na minha vida eu vou preencher, ou quais são esses vales, essas faltas, isso que falta na minha vida, que eu preciso preencher? Talvez buscar o sacramento da confissão, para podermos ser alimentados por Jesus na Sagrada Comunhão. Precisamos preencher esses buracos, esses vales, esses vazios em nosso coração, em nossa vida, para nós nos encontrarmos com o Senhor. Os caminhos tortuosos têm que ser retificados. Nosso Senhor mesmo, ao falar de João Batista, disse: não é uma cana agitada pelo vento, um homem íntegro, um homem coerente, aquilo que ele acreditava, aquilo que ele vivia. Quais são os caminhos tortuosos que precisam ser retificados em nossa vida? Com a presença de nosso Senhor, é preciso que haja uma renovação, alguma coisa nova em nossas vidas. Talvez precisamos nos afastar de alguma amizade, talvez precisamos nos afastar dos meios de comunicação, do mundo digital que leva tanta gente ao pecado, à internet. Talvez precisamos nos afastar ao menos um pouco e usar de maneira mais criteriosa e consciente. Talvez precisamos mudar os nossos hábitos, os locais que nós frequentamos. Precisamos retificar o caminho. Caminhos tortuosos não nos levam ao Senhor, mas o caminho reto, o caminho seguro, guiados, orientados pela nossa fé. Cada um faça a sua reflexão. Temos ainda essa semana para nós refletirmos, pensarmos e tomarmos um propósito, uma decisão.
retificarmos o caminho de nossas vidas. Quais são as asperezas, esse caminho áspero que precisa ser aplainado na nossa vida? Quantas vezes, prezados irmãos e irmãs, nós somos muito agradáveis, muito simpáticos, educados, respeitosos com o próximo um pouquinho mais distante de nós, muitas vezes aqueles que são de fora da nossa casa. Mas aqueles da nossa convivência cotidiana, nós agimos muitas vezes com muita amargura. As nossas conversas muitas vezes já vamos armados e uma palavra sempre amarga, uma palavra sempre pesada, guardando ressentimentos passados, às vezes muito agradáveis e simpáticos com os de fora, mas o nosso próximo, mais próximo fisicamente a nós, que esbarra conosco todos os dias, e é natural, onde acontecem também mais desgastes. Mas o apóstolo São Paulo nos diz, precisamos dilatar esses espaços com a caridade, com a virtude. E a razão que deve mover a nós é o amor de Deus, é a esperança de recebermos de Deus um dia a recompensa no céu, e a certeza que vale a pena todo o sacrifício para nós ganharmos o céu, para nós nos encontrarmos com o Senhor definitivamente no céu. Mas precisamos purificar o nosso coração para nós nos prostrarmos diante do Senhor. Talvez durante a semana, que as nossas palavras com quem nós temos mais dificuldade, da nossa própria casa, do nosso convívio social, do nosso local de trabalho, que sejam talvez palavras mais afáveis, mais respeitosas, sem a amargura, sem o peso do ressentimento, do rancor. Talvez nosso Senhor espera um passo de generosidade para nos conceder muitas e muitas graças. Assim nós precisamos crer. Se nós cremos no Evangelho, cremos na palavra de Deus, cremos na igreja e por isso nós estamos aqui nesse momento, nós somos desafiados a todo momento de viver integralmente o Evangelho. Colocarmos isso em prática como que fazemos essa experiência da radicalidade do Evangelho. É como que de certa maneira lançarmos um desafio para o próprio Deus, com todo o esforço, com a graça de Deus, ou procurar colocar em prática. E Deus é fiel, Deus garante a sua graça. Mesmo sem merecermos propriamente, mas na sua infinita bondade e misericórdia, assim Ele nos garante. Palavras de nosso Senhor: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E a todo momento somos desafiados, cremos ou não na palavra de nosso Senhor. Então podemos utilizar tudo isso para nós apresentarmos a nosso Senhor. Precisamos do seu auxílio, precisamos da sua graça, e a Ele nós suplicamos. Para que nós consigamos destruir esses montes, preencher esses vazios de nossas vidas, retificar o caminho, curar, limpar, aplainar essas asperezas. Que nosso Senhor nos conceda a sua graça, porque sem Ele, nada que seja de proveito para a vida eterna nós podemos fazer. E com muita humildade, simplicidade e misericórdia, devemos suplicar a nosso Senhor que Ele derrame sobre nós a sua misericórdia. Com a contrição do nosso coração, condição essencial para nós sermos agraciados por Deus. Continuemos, prezados irmãos e irmãs, a Santa Missa. Supliquemos ao coração puro e imaculado de Nossa Senhora. Agora é o momento do ofertório. Para nós, como a igreja refletiu hoje conosco, nós apresentarmos a nosso Senhor o nosso coração. Mas com muita confiança, não com medo, mas com o temor de Deus, com respeito pela presença de Deus, com muita confiança e consciência do Deus que conhece o segredo dos nossos corações. E é esse coração que é aberto diante de Deus, esse coração que nós devemos apresentar ao Senhor. Um propósito verdadeiro, sincero, humilde e confiante. É isso que nosso Senhor espera de nós. Que Nossa Senhora tome o nosso coração, as nossas intenções e ofereça ao seu Filho Jesus, para que todos nós, de algum modo, saiamos transformados, fortalecidos pela graça de Deus
e devidamente nos preparemos para o Santo Natal. Que nosso Senhor nos aceite como nós somos, o nosso coração com toda fragilidade e pequenez, mas que Ele nos transforme naquilo que Ele quiser. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé para juntos renovarmos a nossa fé católica.